2020 chegou! O ano novo do canal, na verdade, começou aqui na quarta-feira, quando a gente soltou um vídeo maravilhoso que você não pode perder, que é o quê? Eu me maquiei no escuro. Sim, gente, estava tudo apagado. Mas a make, eu não vou falar sobre a make, não, você vai assistir esse vídeo, tudo bom? Vai lá. Hoje a gente vai comentar o mimimi de macho sobre feminismo, né? Porque às vezes os caras, eles olham pra uma menina feminista, quando ela fala que ela é feminista, já fica... Ai, porque não sei o que não sei o que lá. Os caras não sabem nada de feminismo e já fica ali falando os negócios, né? E o mais engraçado de tudo é que a maioria dos caras que reclamam do feminismo, eles falam que o feminismo é mimimi. E eles fazem muito mais mimimi por muito menos. Eu gosto quando as pessoas elas trazem informação embasada na verdade, né? Na Revolução Francesa, as feministas abusavam de crianças e eram mortas em guilhotinas quando descobertas. O feminismo sempre teve um plano sexual. Parabéns pela criatividade, né? Porque olha, o seu compromisso com a verdade é um total de -1000. Isso é uma parada muito comum entre pessoas que não conhecem feminismo e tal. Eles pegam fake news e usam isso pra ficar falando mal de feminismo, pra tentar desvalidar, sabe? Tipo, a luta por igualdade, por direitos iguais, enfim, por liberdades iguais na sociedade. Tadinho, deve ser triste, né? Você ficar falando das coisas sem saber. Agora a gente vai pegar gente, que é um print de um vídeo meu. Olha só que maravilhoso, gente. Eu acho até bom que aparece uma galera com opiniões contrárias nos comentários, porque aí a galera já começa a conversar e gente, pra gente mudar a cabeça das pessoas, a gente tem que furar a bolha mesmo. O feminismo prega contra tudo que é masculino. Errado. Com essa de desconstruir, joga um homem na latrina e o empoderar, eu gosto, né, quando a pessoa não sabe nem a palavra, coloca as mulheres em pedestais. Verdadeiros tronos de ouro. Ai, que sonho seria. Cadê o meu trono de ouro? Como isso pode ser igualdade? E ele gosta de usar aspas, hein, gente? Reclamam tato do machismo e, ao meu ver, é algo ruim. Mas querem o inverso disso. E não a igualdade verdadeira. O feminismo cria mulheres dominantes e homens submissos. A vontade de rir é grande, né? Mas a de explicar isso aqui também é maior ainda. Vamos começar que tem gente que em pleno 2020, já foi iniciado esse ano, ainda pensa que feminismo é o oposto de machismo e, mano, não tem nada igual. Uma breve explicação pra você entender é o seguinte: o machismo, ele inferioriza as mulheres por motivos muitas vezes que são coisas normais e naturais na nossa sociedade, mas aí se você olhar com atenção, é machismo. E essa inferiorização das minas, ela ajuda a ascensão dos caras. Então os caras, eles são socialmente ajudados pelo machismo, sacou? Então vou te dar um exemplo. Os caras, eles ganham 30% mais que as minas, segundo dados do IBGE. Os pais conseguem trabalhos mais facilmente do que mães. Então, tipo, essas pequenas coisas que o machismo faz na nossa sociedade faz com que os caras tenham mais vantagem socialmente. O feminismo, ele não é o oposto de machismo, porque ele não acha que ninguém é superior a ninguém. Ele acha que as pessoas, elas são iguais e elas merecem espaços iguais na sociedade. Tem muita gente que fala que o contrário de machismo é o feminismo, né? Que é quando as minas enaltecem as minas e inferiorizam os caras. Na minha opinião, honestamente falando pra vocês, eu não acho que seja o oposto de machismo, porque não existe em nenhum momento na nossa sociedade alguma tática que isso vai privilegiar as mulheres socialmente. Não adianta a mina ser uma mina que ache que os homens nasceram pra servir ela, isso não vai ajudar ela socialmente, entendeu? Isso não vai fazer com que ela ganhe mais dinheiro, isso não vai fazer com que ela seja empregada com mais facilidade. São esses pontos que as pessoas confundem muito. Infelizmente, o machismo, ele é uma coisa estrutural, ele é uma coisa que vem de gerações em gerações em gerações, e a gente precisa justamente nos informar sobre isso pra poder quebrar. Inclusive, se você acha que esse papo de desconstrução serve pra enaltecer as minas e diminuir os caras, não é assim que funciona. O papo de desconstrução é a gente exatamente saber tudo que tá acontecendo, tudo que foi colocado na nossa cabeça pela sociedade desde quando a gente nasceu e, na verdade, acontece no nosso mundão desde muito tempo atrás, e como a gente pode fazer pra melhorar. Como as minas, elas foram inferiorizadas por muito tempo, obviamente a gente precisa sim desse empoderamento. Por quê? Porque a gente precisa saber que a gente é capaz de fazer as coisas. Então empoderar, eu acho que é o primeiro passo pra mina virar uma protagonista, pra mina protagonizar as próprias histórias. Tudo faz parte de um caminho. Olha aqui esse próximo, são 3 comentários numa notícia, gente. Primeiro, qual a diferença entre um assediador e um homem com atitude?
atitude, aparência e poder aquisitivo. É impressionante. Gente, qual que é o problema? O problema de vocês entenderem a palavra respeito e consentimento. Não é dinheiro, não é poder aquisitivo, não é aparência, querido. É você querer conversar com a pessoa ou não. É você querer entrar numa paquera ou não. Pessoa que acha que assédio e paquera é a mesma coisa, me preocupa um pouco. Porque, gente, o assédio, ele é invasivo, ele rompe o consentimento. Então, tipo assim, meu, às vezes pela cara da pessoa, você sabe que a pessoa não quer que você fale com ela. Mas não, o cara vai lá e tenta falar. E aí, é óbvio, ele vira um assediador. Se você tem esse tipo de problema de não conseguir distinguir qual é a diferença e de achar que tudo depende de aparência e poder aquisitivo, você precisa de uma terapia urgente, que você tá um pouquinho atrasada. E o próximo comentário é: festa de nerd com feminista, só podia dar nisso. Esse cara é o tipo de cara que vem aqui no meu vídeo falar: Não, os homens não são assim, não. amigos héteros, muito cuidado. Existe uma agenda feminista lésbica com apoio de alguns dados interessados em acabar com o estilo de vida macho. Queria mais informações sobre isso. Você tem como me dar mais informações sobre isso? Você pode mandar aqui pra esse e-mail, porque, olha, realmente, se a vida macho, ela corresponder ao estereótipo que eu sei de vida macho, eu realmente quero fazer parte disso pra ajudar isso a acabar mesmo. Inclusive, eu acho que os vídeos desse canal tá fazendo parte dessa agenda também, né, gente? Não tá porque eu não sou lésbica, mas enfim, a da parte feminista talvez esteja. Que imaginação, hein, Brasil? Tá gostando desse vídeo? Então você vai se inscrever nesse canal, gente, pra gente dar muita mais risada. Quero ver mais vídeos pra ver se eu realmente vou me inscrever. É só você clicar aqui que tem uma playlist maravilhosa para você comprovar que a inscrição aqui, ó, é da hora e vale a pena. Próximo print. Enquanto as feministas gritam que o lugar delas é aonde elas quiserem, os homens cristãos sabem em seus corações que o lugar deles é onde são necessários. E por isso os homens construíram a sociedade. Apenas fracos buscam direitos, homens buscam deveres. Tá aí um ser humano mostrando na prática como não entender absolutamente nada do que o cristianismo fala, né, gente? Olha só que doideira. É muito triste ver que muita gente cheia de direitos, cheia de privilégio, fica falando que quem busca seus direitos, quem busca igualdade são pessoas fracas, são pessoas chatas, são pessoas que se vitimizam, né, Anjo? Bem facinho você falar isso. Babaca. Não tem nada de errado você não saber o que é feminismo, tá, gente? O que tá errado é você sair por aí falando coisas que ele não é pra tentar justificar o motivo que você não gosta dele. E muitas vezes você não gosta dele porque as pessoas que estão na sua volta não gostam porque também não conhecem ele. Coitado do feminismo, gente. Não vamos fazer isso com o bichinho, não. Vamos conhecer. Outro coitado aqui, ó, que poderia tá se informando, mas tá o quê? Tá falando merda na internet, ó. O movimento feminista não tem nada a ver com as mulheres, mas com a esquerda. Eu não acredito que você tá me falando pelo Twitter que o feminismo não tem nada a ver com as mulheres. As feministas acham que estão lutando contra uma sociedade injusta, mas na realidade elas estão lutando contra a natureza humana. Esse cara é um padre. Eu queria que você, padre, pegasse uma criança, mulher, jogasse ela na selva. Essa criança, essa menina, você joga na selva. Você acha que quando der 15 anos ela vai querer se maquiar? Você acha que quando der 16 anos ela vai querer usar um salto? Anjo, todas essas paradas é a sociedade que botou em nós. Não é porque a gente é naturalmente assim. Não existe essa natureza de ai, vou querer me maquiar, aí eu vou querer usar um salto, aí eu vou querer botar silicone na teta. Não existe isso, querido. Isso é uma coisa da sociedade. Pelo amor de Deus. E aí eu deixo pra você um questionamento, sabe, seu padre? Será que tem bastante gente da igreja que realmente ama o próximo? Vou deixar aí essa pergunta pra você. Eu me impressiono aqui um pouco com os comentários desse rolê aqui, ó. Feminismo. 40% das meninas entre 14 e 17 anos se consideram feministas. Aí a gente tem que fazer esse vídeo chegar nos outros 60%, gente. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, pelo amor de Deus, que tem que ser 100% das meninas. Os comentários. Se lavarem louça em casa, pode se considerar o que quiser. 40% a mais de lésbicas no mundo. Isso é falta de vara. 40% das meninas são lixos. Aí você, caro amigo, você vem aqui falar que imagina que existe machismo nessa sociedade. Assim, por algum motivo na sua vida, um homem... Você já viu alguém mandando um homem ir lavar carro? Cala a boca e vai lavar o seu carro, seu macho de
Quando a mensagem deveria ser vai lavar a bunda ou pipi, né? Porque a gente já viu um vídeo que se você clicar aqui, você vai ver que esses homens, gente, misericórdia, não lava a bunda pra não virar gay. É um babado, vai lá assistir. Gente, os comentários desse daqui são tão ridículos que eu vou deixar aí com vocês e tal. O próximo, anjos. O próximo! A forte pressão, principalmente das feministas, para que as escolas abriguem na mesma sala meninos e meninas, mesmo havendo bons argumentos pedagógicos e empíricos atuais recomendando o contrário. Que ano que você tá vivendo, querido? Porque, pelo amor de Deus, eu quero ver quais são os argumentos pedagógicos e empíricos atuais que falam que isso é a melhor parada. E isso não é uma forte pressão das feministas, isso é uma forte pressão do quê? Das pessoas com bom senso, das pessoas que conhecem sistema educacional, de pedagogos e pedagogas. É forte pressão disso, querida. Agora, se você tá vivendo em 1420, então, gente, ó, a gente tem que fazer o quê? Uma forte pressão pra saber quais são esses argumentos pedagógicos atuais. Ai, gente, esse daqui vai ser maravilhoso comentar sobre isso. Olha só, ei, feminista, pode ir pra guerra no lugar de um homem? Vai lá, mostra que você é emancipada dos homens, mostra como você é empoderada. Primeiro de tudo, guerra é o quê? Guerra são dois homens super poderosos, super cheios de si, que vão lá e chamam um monte de outras pessoas pra lutar um contra o outro, sem que os dois de fato lutem um contra o outro. Ou seja, são duas pessoas doidas, né? São duas pessoas que querem medir forças. Dois homens, né? Porque homem tem esse negócio de eu preciso mostrar que eu sou mais forte que o outro. Aí assim nasce a guerra. Se o alistamento de exército ele é obrigatório para os homens, aqui pelo menos aqui no Brasil é um problema de vocês, homem. Agora vocês querem que as feministas lutem pelos seus direitos também? Igualdade social não quer dizer que a gente quer ser a mesma coisa que os homens. Não tem nada a ver. A gente quer ter as mesmas opções, as mesmas liberdades, as mesmas chances, os mesmos privilégios. É isso. Não tem absolutamente nada a ver com ai, dá licença que agora eu quero ir lá lutar na guerra. Eu não quero lutar na guerra. E se você também não quer, e se você acha que isso não tem que ser obrigação do homem, você que lute pelos seus direitos, vai lá e fala, eu não quero mais lutar na guerra, queridos. A gente tem ali dentro da nossa sociedade, né, ali enraizado, que o homem tem que ser forte, que o homem tem que ser lutador, que o homem tem que ser herói, que o homem tem que ser guerreiro, que ele tem que lutar na guerra, que ele tem que dar tiro na cara do outro. E na verdade não, gente. Na verdade não tem. Aí aqui tem esse amigo também que é assim, com uma plaquinha, o feminismo mata homens todos os dias. Você tirou isso da sua imaginação, do seu sonho. Eu falo que essas pessoas, elas são assim, muito criativos. E aí, eu não tinha lido em cima. A falta de justiça excita a feminista a assediar o homem. Eu vou deixar o meu silêncio como forma de esculhambação, porque isso aqui é uma loucura tão doida. Eu acho que ele concorda com aquele outro cara lá de que o melhor pra educação é separar o homem e a mulher, só pode. Vamos aqui ao próximo. Scarlett Johansson antes estava boa, agora tem barriga de cerveja. Olha como o feminismo está destruindo ela. Você quer mostrar que o rolê de padrão de beleza é uma das coisas mais tóxicas que a gente tem na nossa sociedade, é isso. Mano, a Scarlett Johansson, ela é o padrão de beleza. E aí a pessoa, ela pega o feminismo, que é uma luta por igualdade que não tem absolutamente nada a ver. Você não se torna feminista e ganha uma barriga de chope ou ganha uma celulite. Mas a pessoa, ela fala que por causa disso, a pessoa ficou desse jeito. Como se ter barriga e ter celulite fosse uma coisa ruim. E eu amei que o comentário dessa menina é esperando o feminismo me destruir até eu virar a gata da Scarlett Johansson. É que muitas das paradas que a gente faz e a gente encara como, eu vou me cuidar, que é tipo, mano, tá sempre com a unha feita, tá sempre com a perna depilada, tá sempre, enfim, com a sobrancelha feita. Muitas dessas imposições são imposições sociais, ou seja, tipo, a sociedade veio pra gente e falou, você tem que estar bonita, você tem que estar assim, você tem que estar maquiada, você tem que estar isso. Se a gente for buscar lá atrás, todas essas construções, todos esses desejos que a sociedade tem em cima da gente, é porque as mulheres, elas tinham que ser atraentes para os homens. Elas casavam com casamentos arranjados, etc. Então o homem, ele tinha que se interessar pela mulher, pela aparência dela. Então por aí foram colocando essas imposições de como as mulheres deveriam ou não aparentar. Isso não tem absolutamente nada a ver com feminismo. Só que quando você se desconstrói, você se permite não querer fazer algumas coisas. E aí é nessa hora, talvez, que você veja que a liberdade dos dois, do homem e da mulher, é bem diferente na sociedade. Porque você não vê um cara reclamando que outro cara tá com sovaco peludo. Mas se é uma mina com sovaco peludo, os outros caras vão reclamar. É justamente nessa parte que as pessoas, elas entendem mal o feminismo e acham que, tipo, nossa, aí toda feminista, ela vai deixar de se depilar. Não, algumas deixam de se depilar porque elas se desconstruíram. Algumas deixam de usar maquiagem porque elas acham que não é mais necessário. É um rolê que varia muito de pessoa pra pessoa. Em
em mim existem concepções, existem construções que são muito enraizadas. E vira e mexe, eu tento, tipo, deixar de fazer uma coisa ou deixar de fazer outra, mas são muito enraizadas em mim. Às vezes eu até consigo, eu me sinto muito mais livre e muito mais liberta de muitas amarras. Por exemplo, eu jamais usaria um short se minha perna não tivesse raspada. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu uso, pra mim que se dane. Tipo, eu raspo a perna quando eu quero e uso shorts quando eu quero. Mas eu não deixei de raspar minha perna, por exemplo, entendeu? Qual que é a diferença? Não tem mais aquela obrigatoriedade insana de antes. Hoje eu sou muito mais flexível com muitas coisas. E o melhor de tudo, eu não ligo quando a outra pessoa, ela é diferente de mim. Isso foi uma das liberdades mais da hora que o feminismo me trouxe. E antes eu olhava pra uma mina gorda vestindo uma roupa justa, eu falava, nossa, não tem espelho em casa, olha a roupa marcando a celulite. Mano, hoje eu olho, eu falo, é isso aí, mano, usa a roupa que você quiser. Hoje eu sou a gorda com a roupa justa, saca? É um rolê, tipo, muito louco, como você consegue perceber que aos poucos você vai se libertando de amarras invisíveis que você nem imagina que você tinha. Esse é um comentário, gente, esse é um mimimi desgracento. Essas feministas são que nem Hitler, mas ainda assim Hitler se importava com a Alemanha. Não, o cara, ele tá querendo dizer que Hitler é uma pessoa melhor do que feministas. O que também a gente pode falar sobre as pessoas que chamam feministas de feminazes, né? Eu queria saber aonde que você viu um campo de concentração em que as feministas colocassem os homens lá dentro. Fazer esse tipo de comparativo é um desrespeito, assim, tão geral. Além de ser desrespeito, você tá mostrando que você é uma pessoa tão ignorante, tão burra, que me resta rir de pena, sabe? E rezar pra que um dia você assista esse vídeo. Na verdade, nem esse vídeo, gato. Você precisa assistir o vídeo do Castanhari e do Hitler. Faz isso, sabe? Aí você vai ver que o que você tá falando não tem nada a ver. Nada a ver. E olha esse, gente. Não podia faltar quem? O esquerdomacho. Né, gente? Aquele cara que fala, eu super te apoio, feminista. Vocês são maravilhosas. O feminismo é isso aí. Feminismo, yay! Eu amo você, feminismo. Mas que, na verdade, quer o quê? Te ensinar o que é feminismo ou não. Tenho certeza que esse cara tá fazendo isso, ó. Tem toda uma conversa antes, gente, nesses prints aqui, mas a gente reservou o quê? O melhor. O creme do creme. Já estudei na UFSCar, conheci muita feminista negra, mulata, né? Usando ainda um termo racista, querido. Qual lutam por um ideal muito mais profundo de cultura. Ou seja, ele tá falando que a mina com quem ele tá falando não luta por lutas dignas, né? Que ele sabe qual é a luta melhor pra ser lutada. Quando ele fala, já conheci muita feminista negra, existe sim, gente, várias vertentes do feminismo. Tem o feminismo negro, tem o transfeminismo, tem o feminismo indígena. Então, tipo, são muitas vertentes porque são muitas mulheres diferentes nesse mundo, não é mesmo? Então tem que ter feminismo diferente. Porque as mulheres, elas avançaram socialmente de maneiras e velocidades diferentes, sacou? Então, tipo, as minas brancas foram muito mais privilegiadas do que as minas negras. Então, nos primeiros movimentos em que as minas estavam ali lutando pra conseguir votar, as negras, elas estavam escravizadas. Elas estavam preocupadas com, tipo, mano, o corpo delas era um produto que vinha um cara, comprava e vendia e usava da maneira que ele quisesse, botava lá pra ter filho, pra ter mais escravo. Então, é obviamente que o feminismo das brancas vão ser diferente do feminismo das negras. Tem que diferenciar, porque são momentos diferentes históricos. E por aí a gente cria todas essas vertentes que são super importantes e precisam sim se conversar e precisam sim entender, porque se você não entende, se você não conversa com a sua amiguinha feminista de outra vertente, você não entende, você pode julgar e aí a gente vai estar fazendo um desserviço. Então a gente tem que, tá antenado e tá entendendo tudo que tá rolando. E por isso tô dizendo, não me acho machista por dizer que existem trabalhos inapropriados pra mulheres. Então, amigo, você tá sendo machista sim, é uma mulher que tá te falando que você tá sendo machista. Então aí é que você tem que acreditar mesmo, tá? Cuidado com os extremismos. São eles que cegam as mulheres dessa parcela baixa de que te falei de homens. Aliás, cavalheirismo nunca foi machismo. Um perfeito exemplar de esquerdomacho mesmo. Aí a mina maravilhosa. Cara, você é um homem que tá tentando falar pra uma mulher o que é feminismo? Exatamente. É o que o esquerdomacho faz. Os caras não sabem nada, os caras ficam inventando história e quer falar pra mim o que é feminismo ou não. Tá doido, querido? E se você quiser saber mais sobre feminismo, gente, existem muitas fontes em que vocês podem sim se informar sobre isso. Além de livros, tem vídeos aqui na internet, não só no meu canal, mas em canais de várias outras minas. E eu acho muito importante a gente se informar pra saber do que a gente tá falando, não é mesmo? Inclusive, a desconstrução da gente não acontece do dia pra noite, tá? Então ela é uma coisa que vai acontecendo e olha, eu vou te falar uma coisa. Se você tá pensando assim, nossa, mas eu já falei tanta merda na
minha vida. Será que vale a pena eu me desconstruir agora, depois de ter falado tanta porcaria por aí? Cara, claro que vale a pena, porque, veja bem, você quer continuar falando porcaria? Não, né? Você quer se inteirar sobre o assunto e aprender sobre o assunto e pra assim você trazer mudanças na sua vida e mudança onde você vive, que no caso é o quê? Sua cidade, seu país, seu planeta Terra. Isso não vai acontecer em um dia, não vai acontecer em uma semana, isso é uma coisa que vai continuar acontecendo a sua vida inteira, porque aí quando você se desconstrói com uma coisa, você vai vendo que tem tantas outras coisas que você também precisa se desconstruir. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou que vocês enviem esse vídeo pra que outra pessoa aprenda também, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários se você já viu alguém explicando o feminismo assim da pior maneira possível, tipo uma maneira que realmente feminismo não é. Deixa que eu quero ler a sua história também e até o próximo vídeo, gente. Tchau!